Então, voltando aqui, continuando a nossa aula, então, a origem dos escravos negros. Então, no geral, segundo os historiadores, a maioria dos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil colônia, para a colônia portuguesa, eles pertenciam a dois grandes grupos étnicos lá da África. Eram os bantus e os sudaneses, né? Então, os bantus, originários da região de atual Angola e Moçambique e o Congo, e os sudaneses vinham da região da atual Guiné, da Nigéria e da Costa do Ouro, costa oeste do continente africano. E esses basicamente foram enviados mais para a Bahia, né? Enquanto os outros lá no centro-sul. Então aqui o mapa, melhor dizendo, está mostrando aqui então de onde vieram basicamente esses negros, esses escravos vindos da África, né, região dos lagos. Então, os sudaneses, da etnia sudanesa, vieram basicamente para Salvador, né, e os bantus, da região de Moçambique, Luanda, Congo, né, eles foram para o Recife, né, e também para o Rio de Janeiro. De Moçambique, mesmo saindo da costa oriental da África, da costa leste da África também, vinham basicamente para o Rio de Janeiro, a sua maioria. Então, basicamente as duas maiores etnias foram essas aí que vieram, mas tiveram outros, lógico, né, sudaneses e os bantus e sudaneses, né? Então, lógico que o cotidiano dos escravos aqui na colônia era basicamente, eles começavam a trabalhar ao raiar do dia e só parava quando escurecia, né? Então, quando o dia amanhecia, ele já começava a trabalhar e só parava quando anoitecia. O alimento, basicamente o alimento que eles tinham era mandioca, né? E eles eram vigiados o tempo todo pelos capatazes, né, que vigiavam eles no seu trabalho. Quando eles fugiam, quando aconteciam as fugas, eles eram perseguidos, logicamente, os capitães do mato, que recebiam, né, dinheiro, recebiam para capturar os escravos e devolvê-los ao seu senhor. E os tipos de castigos físicos, né, basicamente, ó, existiam vários tipos de castigo sofrido pelos escravos. Tronco, bacalhau, vira-mundo, gargalheira. Então, tronco era o que? Os escravos ficavam presos, imobilizados por horas e até dias, né? Amarrados ao tronco de árvores, né? Provocava inchaço, as pernas, formigamento, dores e outras coisas mais. O bacalhau é uma espécie de chicote, né, de couro cru, que eles apanhavam com ele, então rasgava a pele, né, e muitas vezes os feitores ainda que praticavam os castigos neles passavam sal nos ferimentos para que doesse ainda mais, né, para ele sentir mais dores ainda. Vira-mundo, que é um instrumento de ferro que prendia mãos e pés, e a gargalheira, que era um colar de ferro, né, um colar de ferro que era colocado com hastes, né, no seu pescoço, né, esse tipo de castigos. Então aqui, por exemplo, é o troco de árvore, que eles eram amarrados, né, as pernas, né, lá nesse tronco, presos, e eles ficavam aí horas e até dias presos a esse tronco aí. E aqui o colar, né, que colocava no pescoço do africano, do escravo, e aí facilitava para ele carregar coisas, objetos pesados na sua cabeça, sustentado por essa parte. Então, a gargalheira. Então, vários tipos de castigos. Aí, lógico que eles vindo para o Brasil aqui, eles vão passar por um processo de conflitos culturais, né? Conflito cultural, por quê? Porque a alimentação, eles comiam o quê? O que eles ganhavam do Senhor, logicamente, não era o que eles queriam. Era vestir basicamente as roupas grossas de algodão, né? Roupa, não eram roupas feitas ideologicamente, basicamente um roupão grosso, né, de feito de algodão, que eles punham e vestiam o corpo todo, vamos dizer assim. Tinham que aprender a língua local, lógico, né, dos portugueses, e eram obrigados também a adotar o catolicismo como religião, que era a religião oficial dos portugueses e que eles trouxeram para a colônia, né, e eles não conheciam nada disso. E é lógico que aí vai surgir os quilombos, né? Grande parte dos escravos que fugiam, eles reuniram em comunidades que ficou chamado de quilombos. E a maior parte desses quilombos organizavam-se no Nordeste,
no atual estado de Sergipe, Alagoas e na Bahia. E aí eles ganharam o nome de quilombolas. Então, por isso, hoje a gente usa o termo lá, os remanescentes de quilombolas, então são os descendentes desses escravos, né, ou dessas regiões dos quilombos que existem ainda atualmente no Brasil. Em algumas cidades tem. Em Goiás, aqui tem Flores de Goiás, basicamente, que eu sei, mas tem outras regiões. Aí os mais conhecidos dos quilombos aí, se destacaram, foi o de Palmares, né? O quilombo dos Palmares foi um dos mais famosos e do maior que existiu, então. Né? Lá chegou a existir entre 20 e 30 mil habitantes, segundo os historiadores, né? E o líder mais importante do quilombo dos Palmares foi o Zumbi, você já deve ter visto falar, conhecido como Zumbi dos Palmares. Ganga, Zumba e Zumbi, mas Zumbi foi o mais famoso dos líderes, mais importante dos líderes. Tá? Zumbi dos Palmares. E aqui a região no mapa onde fica, né, o quilombo dos Palmares, né? Fica no atual estado de Alagoas, né? União dos Palmares, né? Então, na verdade, eram vários, né? Eram vários quilombos, né? E aí várias expedições do governo brasileiro, o governo da Colômbia e depois o governo, ele foi destruído basicamente, né? Só já no início da República, me parece, né? Que Zumbi foi capturado, não, ainda melhor dizendo, na verdade ainda no Império. Então Zumbi foi morto na Serra Dois Irmãos, que corta o atual município de Viçosa, né, e foi morto em 20 de novembro de 1695, lógico, colônia ainda, desculpa aí. Então, lógico, ainda o Brasil colônia, mas várias expedições foram mandadas, 20 expedições, segundo os historiadores, contra o Quilombo, né, e eles conseguiam vencer os soldados das Forças Armadas do Império, né, do governo, né, do governo da colônia. Então, várias vezes eles foram lá mandar expedições e os quilombolas venciam, né, as tropas do rei de Portugal. Vamos dizer assim, aqui Zumbi, né? E Domingos Jorge Velho, que foi quem capturou, né, quem capturou Zumbi, vamos dizer assim. E aí depois vem as leis abolicionistas, né, já bem depois, né, então a partir de 1548, vocês imaginem aqui, vai a 1850 que começa a ter algumas leis para proibir, né, a escravidão, né, proibir a escravidão no Brasil. Então, lei em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, né, proibia o tráfico de escravos, então proibia só a vinda dos escravos para cá. Aí em 1871, lei do ventre livre, determinava que os filhos de mulher escrava, nascidos a partir daquela data, seriam livres, né? Mas continuaria até 21 anos pertencendo ao seu senhor, vamos dizer assim. Lei sexagenário, em 1885, declarava livres os escravos com mais de 65 anos de idade. Essa lei é até engraçada, né? Porque não sei se algum escravo vivia 65 anos de idade, né? Então é até interessante pensar nisso. Lei do sexagenário. O escravo chegasse a 65 anos de idade era livre, mas ninguém chegava nessa idade. E aí depois, em 1888, vem a Lei Áurea, né, a famosa Lei Áurea, basicamente. E aqui a lei declara extinta a escravidão no Brasil. Dá para a gente ler esse documento, mas só para ter ideia, né, como a lei foi escrita em 1888. Ok, turma? Valeu, então, até mais ver.